Os jogadores do Internacional se reapresentaram após o empate contra a equipe do São Paulo. Os laterais, que podem voltar a jogar contra o Palmeiras no próximo domingo, ainda não retornaram às atividades integrais com bola. E uma preocupação aconteceu durante a atividade. Um atacante que sentiu uma pancada no tornozelo e vira dúvida para a sequência do Internacional. No mercado de transferências, a direção tem garantias que Depena permanece para a próxima temporada. Isso graças a um documento que está assinado pelo atleta e garante que, em outro lugar, ele não deve jogar no ano de 2023. Tem também a situação envolvendo o Moisés, que já viajou para a Rússia e agora o Internacional irá sentar com o Corinthians para debater os valores que serão repassados para o clube paulista por essa negociação. Tem atualização sobre Nahuel Bustos, o atacante que o Inter está procurando, mas que tem uma negociação bem complexa. Esse é o Diário do Inter KTO, de quinta-feira, 21 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter ao longo desta quinta-feira, tá? Eu começo falando sobre o treinamento à tarde no CT Parque Gigante, que eu pude acompanhar e observar a movimentação dos jogadores nessa reapresentação após o empate contra o São Paulo. A expectativa nesse treino estava em cima dos laterais, o Bustos e o René, que se recuperam de lesão muscular e com a saída do Heitor e do Moisés vão precisar acelerar esse processo de volta, esse processo de retorno para poderem ajudar o Mano Menezes. Nenhum dos dois participou do treinamento coletivo com campo reduzido que o Sidney Lobo, auxiliar técnico, comandou no gramado. O Bustos e o René fizeram trabalhos separados, com bola. O treino de sexta vai ser determinante para a gente entender se eles terão ou não condições de enfrentar o Palmeiras no próximo domingo. Se não tiverem, o que eu diria é a tendência de momento, o Mercado joga na lateral direita e o Tauan Lara seria o escolhido para ser escalado na lateral esquerda. Essas as informações do treino de hoje. Teve também um lance que preocupou, porque o Caio Vidal, nesse treinamento coletivo que foi comandado pelo Sidney Lobo, torceu o tornozelo esquerdo. Ele foi dar um carrinho e o pé dele ficou preso no gramado. Ele teve que sair carregado, ele não conseguia colocar o pé no chão e é bem provável que o Caio Vidal ele fique de fora da viagem para São Paulo e do jogo contra o Palmeiras. Tudo bem que o Caio Vidal não é um titular, não é um cara que tem exatamente muito espaço, mas é uma preocupação, é um problema que o Inter teve ao longo desse treinamento. O Caio Vidal é dúvida em função dessa pancada no tornozelo. Vamos para os próximos assuntos e aí já entrando no mercado de transferências, porque eu quero atualizar vocês em relação a Carlos Depena, porque eu tive uma informação importante sobre a possibilidade de permanência desse jogador que já está praticamente garantida. O Inter possui um termo de compromisso assinado pelo jogador uruguaio. Esse termo de compromisso foi assinado quando o Depena foi contratado pelo Internacional. E esse documento diz que, mediante uma cláusula de desempenho, que é se jogar X jogos, e o detalhe da cláusula ele não foi aberto, atingindo essa cláusula de produtividade, o Depena renova automaticamente o seu contrato com o Internacional por mais um ano. E pelo que eu ouvi dos dirigentes do Internacional, essa cláusula vai ser facilmente batida. Então o Inter tem uma segurança jurídica de que, mesmo que o Corinthians tenha se interessado pelo Depena, mesmo que o América do México tenha se interessado pelo Depena, o jogador vai ficar em Porto Alegre pelo menos por mais um ano, por causa desse termo de compromisso que foi assinado. O ponto é que o Inter quer mais do que esse ano de contrato que teria direito de maneira obrigatória. O Inter está sentado com o empresário do Depena para bolar o novo contrato, que não será mediante a cláusula. Exatamente porque o Inter quer valorizar o jogador, que foi muito importante, está sendo muito importante ao longo dessa temporada, dar um contrato maior, por um período maior, para ter um pouco mais de segurança, aumentar os valores. Tudo isso está no escopo dessa discussão do novo vínculo. Mas esse novo contrato é uma opção do Internacional, porque garantia de que o Depena fica, o Inter já tem a partir desse termo de compromisso que foi assinado, atingindo as cláusulas de rendimento, que, repito, ouvi que serão atingidas, o Depena já fica automaticamente por mais um ano no Internacional. Ainda assim, o Inter vai renovar por bem mais com o Depena, tá? Mas só para explicar que não existe risco, não existe risco do Depena sair do Internacional no próximo ano.
Próximo assunto que eu falo é sobre Moisés. Moisés não participou do treinamento de hoje no CT Parque Gigante porque já foi liberado para viajar para a Rússia, onde vai realizar exames médicos e assinar o contrato com o CSKA Moscou. O Inter está liberando o Moisés por empréstimo até o fim do ano. E depois o CSKA vai ter uma opção de compra, que de acordo com o Internacional será executada pelo clube russo, tá? Com valores que agradam o Internacional e agradam o CSKA. Depois do jogo contra o São Paulo, eu tive uma conversa com um dirigente do Internacional que me explicou a situação do Corinthians, que detém 40% do passe do jogador. Tem muita gente dizendo não tem que pagar o Corinthians, e eu vou afirmar para vocês, essa possibilidade de não pagar o Corinthians, ela não existe. Se o Inter não repassar o valor da negociação, seja por empréstimo ou seja por venda para o Corinthians, poderá ser acionado judicialmente e ter que pagar ainda mais, tá? Essa hipótese ela é descartada, porque em contratos de empréstimo também se ressarce os clubes, e aí é a expressão que eu ouvi, que são sócios no passe do jogador, que é o caso do Corinthians, que é sócio do Inter no passe do Moisés. O que vai acontecer a partir de agora, tá? O Inter deverá nos próximos dias, depois que o Moisés assinar o contrato lá, sentar com o Corinthians para negociar esse valor. Como é que nós vamos repassar? Quanto que nós vamos repassar? Abre mão aqui, eu abro mão ali. O Inter vai sentar com o Corinthians e vai resolver. Mas esse processo de resolução, ele é tido quase como natural. Isso aí não vai ser um grande problema. Tanto que a negociação é assinada antes de se fechar esse acordo com o Corinthians. Então o Moisés vai ser anunciado, assina lá, e em meio paralelo a isso, o Inter senta com o Corinthians. A tua parte é essa aqui, nós vamos te repassar dessa maneira, tu fica com o percentual de um jogador, a gente faz outro negócio. O Inter vai sim compensar o Corinthians porque precisa e tem que compensar. É mentira a informação de que o Inter poderia não repassar. Não procede. Beleza? Estamos claros sobre isso? Vamos falar sobre Nahuel Bustos, tá? Atacante do que foi formado no Tajeres e que está no Grupo City, que hoje eu publiquei aqui, é o objetivo da direção do Internacional nesse momento. O Leonardo Meneghetti trouxe uma atualização importante ao longo dessa quinta-feira, de que o Inter está encontrando dificuldades porque o Manchester City quer vender o Nahuel Bustos e não emprestar. E obviamente para vender, o Inter não vai ter dinheiro para comprar e nem quer comprar o Nahuel Bustos. O que eu ouvi de um dirigente do Inter foi que o Nahuel Bustos não é o cara para se fazer um investimento porque não se tem tanta certeza do rendimento dele, tem que ter um pouco mais de segurança. Se vier por empréstimo de graça, beleza, mas compra o Inter descarta. Então é um problema que existe na negociação. O Inter vai tentar convencer os caras a emprestar o Nahuel Bustos, mas essa é a grande dificuldade em cima dessa transferência. Outra negociação que esfriou foi a do Bosquilha com o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro apresentou uma proposta pro Inter que deixou na mão do jogador decidir se ia para BH ou se permanecia no Internacional. Mas o Bosquilha até agora não respondeu e o indicativo que ele está dando é de que ele vai ficar no Internacional. Por quê? Porque o teto salarial do Cruzeiro é de 150 mil reais por mês e o Bosquilha ganha em torno de 400. 250 mil de lastro que o Bosquilha teria que abrir mão. O Inter não quer pagar 250 mil para o Bosquilha jogar no Cruzeiro. E em função disso a negociação está esfriando. O Bosquilha quer sair, o Inter quer liberar o Bosquilha. Mas no molde que o Cruzeiro se apresentou, não deve acontecer esse negócio. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Primeiro eu convido vocês a participarem do grupo do Telegram do A Dupla, dicas diárias de aposta do Cauezinho, o nosso consultor. Vai lá no link que está aqui embaixo e participa do grupo junto com a gente, concorre a prêmios, troca ideia com a gente também nos grupos de debate. E eu vou passar aqui as odds já de Palmeiras e Internacional. Só no domingo o jogo, mas o Inter é muito azarão nessa partida. Odd 1,54 para o Palmeiras, empate paga 4, vitória do Inter paga 6. Quem sabe numa dessas o Inter faz um crime. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!